Mais um dia de Vasco, mais uma vez Copa do Brasil, primeira fase já passou, vamos para a segunda fase, contra um fantasma comum que a gente tem enfrentado algumas vezes nas últimas 2 temporadas, então bora falar um pouco de Vasco e Nova Iguaçu. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco, e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre Nova Iguaçu e Vasco, confronto que vale pela segunda fase da Copa do Brasil e que, apesar do Vasco ser visitante, vai disputar no estádio Newton Santos, onde foi mandante na última semana contra o Flamengo pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Esse confronto ele vai ser transmitido tanto pelo Premier quanto pelo Sport TV 3, mas você vai poder acompanhar essa partida com os principais detalhes, claro, nas redes sociais da Analisa Vasco, todas elas sob o @AnalisaCRVG, já vou colocando aqui na tela de uma vez para poder já até matar esse nosso branding, assim, por assim dizer. E bom, falando um pouco sobre essa partida, eu cheguei até a subir um vídeo, aliás, um texto, nas nossas redes sociais, onde eu dei a minha opinião sobre esse jogo. Ele ganha uma importância muito maior do que já teria, que já seria muito grande, inclusive, por ser um jogo eliminatório, por ser um jogo que vale a vida do Vasco numa competição, né? No caso, a Copa do Brasil. Mas não somente por isso, mas por ser um fantasma, como eu mencionei, né? Nova Iguaçu, que nas últimas 4 partidas que o Vasco fez contra eles, perdeu 2 e empatou 2, e nesse recorte foi eliminado da semifinal do Campeonato Carioca de 2024. Ou seja, cara, precisa se provar contra esse adversário. Na atual temporada empatou jogando em São Januário como visitante, mas, obviamente, jogando na colina histórica torna-se mandante, né, independente do contexto. Então tem esse fantasma vivo. E, claro, para o torcedor provar, né, que está num momento de confiança, que mereça o carinho do torcedor, porque vem de uma derrota para o Flamengo, nesse mesmo Newton Santos, inclusive, pelo Campeonato Carioca, uma partida em que o Vasco até jogou bem, mas mais uma vez deixou claro que não está no mesmo nível do que o rival, isso abala a confiança do torcedor, isso atrapalha muito, então vencer o Nova Iguaçu numa partida eliminatória seria muito importante nesse contexto. A gente teve a informação agora pela tarde, vindo do Atenção Vascaínos, que é um canal que também cobre o Vasco, assim como a gente, que não teremos mais uma vez o Tietê para essa partida, que o Departamento de Saúde e Performance do Vasco preserva ele para esse confronto, visando tê-lo em plena forma para enfrentar o Flamengo na partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca no próximo sábado no Maracanã. Por outro lado, teremos o retorno do Paulinho, que foi desfalque no último sábado para a partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Também teremos o Nuno Moreira, o Benjamin Garré e o Lloyd Augusto, 3 reforços contratados na última semana à disposição do Carille, porque será a segunda partida deles relacionados para o jogo, né, em si, e podendo ser a segunda partida do Lloyd Augusto e do Benjamin Garré, já que estrearam contra o Flamengo. O Nuno Moreira ainda não fez a sua estreia, pode fazê-la contra o Nova Iguaçu. Inclusive, há a expectativa de que ele seja titular desse time, né, porque vem treinando e apresentando uma boa forma, inclusive até por ele já ter estado, digamos que em ação, né, nesses últimos meses. Ele vinha atuando regularmente pelo Casa Pia, lá de Portugal, foi até o melhor jogador do futebol português em janeiro, então assim, tá em total condição física e tudo mais. Óbvio que existe um período de adaptação e tal, mas certamente o Nuno não vai demorar muito para conseguir essa vaga, pelo menos como primeira opção ali no banco de reservas, né? E tirando essas informações aqui, acreditamos que seja uma escalação inicial muito parecida com aquela que se viu diante do Flamengo, né? Povoando bastante o meio-campo, que foi uma estratégia que funcionou muito bem, inclusive. O Vasco mostrou sim que tem força no meio-campo, né? E eu acho que assim, o grande asterisco da partida ficou justamente na força pelos lados do campo, né? O Fábio Carille começou tecnicamente com Coutinho e Ryan sendo os pontas, né? Por mais que o Coutinho não fez esse papel de ponta, ele foi quase como um meia, mas tecnicamente na escalação, né, tava como um ponta. E o Ryan, sim, fazendo esse papel de ponta, esse atacante e tal, que centralizava até mesmo muitas vezes, mas partindo sempre da ponta, né? Então resta ver qual vai ser as opções, quais vão ser as opções, quase que não sai, do Fábio Carille para as pontas nesse jogo, mas é uma certeza que, enfim, deve ficar mais ou menos nesse sistema, nesse modelo, não deve mudar muito. Nova Iguaçu vem sem nenhum desfalque, comandado pelo técnico Carlos Vitor, né, e já eliminados do Campeonato Carioca, disputarão semifinal da Taça Rio agora durante a semana, contra o Madureira, inclusive. O foco deles, com certeza, em relação à Taça Rio e Copa do Brasil, é a Copa do Brasil, né? A Taça Rio, por mais que seja um título tangível, né, certamente não é o foco da temporada do Nova Iguaçu, que tentará avançar de fase na competição nacional para conseguir ali a sua bonificação financeira, assim como o Vasco também, é claro. Então, jogo para não ficar assim dormindo, né? Não fechar os olhos, não deixar passar, tem que vencer e tem que convencer o torcedor para chegar no próximo sábado e tentar um milagre, por assim dizer,
contra o Flamengo, né? Porque o Flamengo não sofre gols no Campeonato Carioca, contando assim o time titular, né? O time 100%, sem ser aqueles times mistos, time de base, como foi, por exemplo, o começo do campeonato, em que o Flamengo estava lá em Orlando, o time principal, fazendo pré-temporada e estava só a base aqui, há mais ou menos um ano. Então, assim, é uma estatística bizarra até, cara. Seria um desafio, seria um milagre o Vasco conseguir fazer 2 gols. Ser o primeiro time a não só marcar gols no goleiro Rossi, no Carioca, tá? Mas a marcar 2, de uma vez só. É um milagre pra mim isso acontecer. Então, cara, tem que vencer o Nova Iguaçu agora no meio da semana. Semana que vem, possivelmente eliminado. A gente torce que esse milagre aconteça, a gente é vascaíno também. Mas matematicamente é muito pouco provável, né? Então, assim, vencendo o Nova Iguaçu para na semana que vem ter a cabeça erguida em algum sentido para continuar a temporada e começar com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Bom, minhas opiniões são essas, você pode discordar, também as informações aí para poder ajudar a acompanhar a partida. Fico por aqui, agradeço a você que viu esse vídeo até o final e sempre vou recomendar a você se inscrever, deixar o like, comentar. Aquela baboseira de sempre, né, que a gente tem que falar, é protocolar, né, então assim, faz tudo isso que você não vai só me ajudar, mas vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que você gostou desse vídeo e que você quer ver conteúdo desse tipo aqui no seu YouTube, não somente da Analisa Vasco, mas de outros canais que façam conteúdo parecido com esse aqui, beleza? E, no mais, fico por aqui, forte abraço, até a próxima e tchau.